Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Zacarias, penúltimo livro do Antigo Testamento. Zacarias, capítulo de número 1, versículos de 1 até o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: O Senhor se irou em extremo contra vossos pais. Portanto, dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, acaso vivem para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? Sim, estes se arrependeram e disseram: Como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos fez. Queridos, nós vamos então conversar hoje, os profetas, estamos aí finalizando o livro dos profetas, e hoje o livro do profeta Zacarias, que fala sobre o glorioso futuro. O glorioso futuro transforma o presente. Se vocês prestaram atenção na mensagem dos profetas menores, é sempre uma exortação para que eles voltem dos maus caminhos e para que eles continuem andando no caminho do Senhor. E sempre tem algumas pinceladas sobre a restauração de Israel, já que alguns pregaram durante o exílio, no pré-exílio, durante o exílio, e outros pós-exílio. Então eles sempre estão falando desse reino glorioso, dessa vinda do Messias, que eles tanto esperam, que é dar cabo, dar fim de todas aquelas nações que oprimiram, escravizaram a Israel. Nesse livro aqui do profeta Zacarias, é uma mescla entre literatura apocalíptica com profecias com respeito ao povo se voltar para o Senhor, o povo andar nos caminhos do Senhor. Como nós mesmo lemos aqui no capítulo de número 1, esses 6 versículos, é uma exortação para que eles estejam atentos sobre como viver os pais deles, os antepassados, como Deus levantou os profetas, exortou e não deram ouvido. E por isso eles foram levados cativos. E agora, para que não aconteça a mesma coisa, há uma exortação para que eles aprendam as lições, já que os profetas não são para sempre. A palavra continua e permanece. Mas Deus está chamando o povo a continuar andando e caminhando nos seus caminhos. E nesse livro aqui nós vamos ver várias exortações a isso. A metade do livro fala sobre essa restauração que Deus está promovendo, e a segunda metade vai falar de um futuro glorioso que Israel vai ter. Então aí a gente vê, e a gente pode também nos incluir nessas profecias, e você vai compreender muito bem isso. Então nós vamos conversar aqui, começar com o título do livro. Aqui, como os próprios nomes dos profetas menores, a maioria deles, o nome revela o conteúdo da mensagem. Sempre você pegar o nome dos profetas, o que significa, é a mensagem que Deus está trazendo. A gente vê isso em Ageu, a gente vê Sofonias e outros mais aí, a gente vê isso. E aqui a gente vê o título do livro, desse livro, o nome do seu autor, Zacarias,
um nome bem comum no Antigo Testamento. Cerca de 30 vezes, 30 pessoas é mencionada como Zacarias. A relação nome e profecia, que caracteriza os livros dos profetas do Antigo Testamento, com relação às suas mensagens, também se encontra aqui, já que este nome, Zacarias, significa Yahvé se lembra, Jeová se lembra, Deus se lembra, e transmite aos leitores israelitas a esperança de que, apesar dos frequentes deslizes da nação, o Deus fiel da aliança lembrará, cumprirá as promessas feitas no passado. É isso sempre, esse Deus de amor, sempre levantando profetas, homens e mulheres, para que o povo possa voltar aos seus caminhos. Lá no livro de Juízes, nós vemos uma profetisa, uma mulher que profetiza para orientar o povo, para dirigir o povo. E nós vemos aqui os profetas também levando uma palavra de exortação para que o povo se volte ao Senhor. Sempre essa palavra carregada de amor. Às vezes tem que ser duro. Deus tem que disciplinar o seu povo. E Ele faz isso por amor. Mas Deus sempre vai cumprir a profecia. Lembrando, Deus faz uma aliança. Deus é um Deus de aliança e cumpre com a palavra que Ele proferiu. Deus é fiel a Ele. A palavra que Ele diz. E quando Ele fala para Abraão, Abraão, quantas estrelas? A sua descendência vai ser numerosa, assim. Não vai acabar. Quando parece que Israel, o povo de Deus está acabando, eis que Deus deixa o remanescente, uma linhagem, e o povo é restaurado. Então, Deus está cumprindo essa promessa. Olha, quantas estrelas do céu, vê se você pode. Assim vai ser a sua descendência. E quem são os filhos de Israel? Não só os da carne, mas os da promessa. E nós somos incluídos hoje nessa descendência de Abraão, não da carne, mas pela fé em Cristo Jesus. Então, nós vemos aqui esse Deus sempre trazendo essa mensagem, e como o próprio nome de Zacarias diz, Deus se lembra, Deus não se esqueceu de vocês. Lembrando, o povo estava 70 anos cativo. Aqui é a primeira leva das pessoas que Dário liberta ali do cativeiro da Babilônia, e eles voltam para Jerusalém. Então é por isso que eu não esqueci. Eu falei que vocês vão ficar 70 anos presos. Né? Jeremias trata sobre isso. E aqui se cumpre. Deus liberta depois de 70 anos. Ainda diz mais aí, né, o texto. O versículo de 1 a 1 atribui a autoria, como a gente já vê aqui, né? Vê a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. O nome de Zacarias aparece em Esdras. Mas como tantos anos antes, né, que apareceu, esse é da descendência, como neto aí, né? Como filho de Ido, com base nessa pequena diferença, alguns querem afirmar uma contradição, porque não pode ser filho. Mas ele não procede, isso não procede, à luz do uso costumeiro do termo filho, designado descendente. Então ele é descendente da linhagem, né, da filiação, diz, como Jesus, da raiz de Davi, da descendência de Davi, muito tempo antes, assim, da descendência. A indicação de que Ido seria o chefe das famílias sacerdotais que voltaram da Babilônia, sob o governo de Zorobabel, coloca Zacarias na companhia de Jeremias e Ezequiel como um profeta que também era sacerdote, da linhagem sacerdotal. Então a gente vê até algumas coisas no livro que tem essa referência sacerdotal de Zacarias. Então a gente vê a sua descendência. Nós vemos também aqui a data, né, do livro, quando foi escrito. A maioria dos capítulos proféticos aparece datada, exceto os 6 últimos. E assim podemos estimar a data da escrita entre 520 a 480 a.C. Do capítulo 1 até o capítulo de número 9, né, 8, a gente vê
visões, uma maneira de escrita. E depois a gente vê uma outra maneira de se escrever a partir do capítulo 9. Umas profecias e falando muito do futuro. Até o capítulo 8 vai falando da situação que eles estão vivendo. E depois do capítulo 9 vai falar da restauração futura. Isso, alguns autores dizem que são 2 autores, ou mais autores que escreveram Jeremias. Porque há uma diferença muito grande entre as escritas. Só que se você prestar atenção, até quando a gente vê a datação que ele vai falando as profecias, ele não fala uma profecia hoje, depois amanhã já está falando outro capítulo. Não, são anos que ele está ali exortando o povo. Provavelmente esses primeiros capítulos retratam essa chegada breve do povo, recente do povo, que demora cerca de 4 anos que ele fica profetizando ao povo. E depois parece que lá quando ele está bem velho, já bem idoso, ele profere a última parte, escreve a última parte desse seu livro. Então, é nessa compreensão, não há contradição ou ter outros autores aqui, mas sim o distanciamento, de tempo, onde uma primeira profecia, alguns oráculos, profecias foram dados e depois, mais para frente, outras profecias. Você pega alguns escritores mais liberais, vão dizer muitas coisas que não foi Zacarias que escreveu, foi outros. Mas quando você compreende as profecias, você vê que está tudo em harmonia, não tem erro nenhum. Olha só, no capítulo 1 fala a data, Fala aqui que no 8º mês do 2º ano de Dario, então, 1º de novembro de 520. Ele datou, você compreende a data por causa do reinado de Dario, a libertação do povo, então a gente sabe a data. Depois, um ano depois, 24 de fevereiro, capítulo 1, versículo 7. No 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario. Então a gente vai vendo essas datas em capítulo 7, versículo de 1 a 4, dezembro de 518, está vendo aí? 3 anos, até 4 anos, para ele proferir aí do capítulo 1 até o capítulo de número 7, que chega no 8 ali, ele vai falar também. E depois no capítulo 9, aproximadamente 480 a.C., quando a Grécia tornou-se o grande império mundial. Então, dá para a gente entender e compreender que já com a Grécia se tornando uma grande potência, e isso, quando eles são livres ali da Babilônia, a Grécia ainda não era essa grande potência. Mas já no final da vida de Zacarias, sim, já dá para saber que ela despontava como uma grande nação, e há a profecia disso, que ia destruir o reino persa ali também. Então, essas são algumas interpretações, algumas curiosidades, algumas dados importantes que a gente precisa quando a gente estuda um livro. Mas ainda, não sei se você prestou atenção, do versículo de 1 a 6, a gente viu várias vezes, Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. 36 vezes vai estar essa palavra. Yahvé de Sabaote vai estar aqui registrado. O Deus dos Exércitos. Esse Deus que peleja por nós, esse Deus que vai à nossa frente, esse Deus que guerreia por nós, é que vai conduzir e dirigir. É Ele quem disse, e Ele vai destruir essas nações que estão nos subjulgando. Dentro disso aí, então, qual o contexto que Zacarias escreve esse livro, essa profecia? O que acontece aqui para ele poder, Deus levantar ele nesse momento? Lembrando que ele é contemporâneo de Ageu. Ageu vem, eles também são recém-libertos ali da Babilônia, e é quase semelhante às profecias e o que traz as profecias. Então Zacarias volta na primeira leva do povo que vem do exílio babilônico e chega a Jerusalém em ruínas. Então imagine ali tudo destruído, os muros destruídos, o templo destruído. O povo vê aquela situação. Eles constroem tudo no mesmo momento? Não, porque há resistência dos samaritanos. O povo, além das dificuldades próprias de uma reconstrução penosa
e cansativa, encontra oposição dos samaritanos. Há desânimo e uma parada de cerca de 14 anos nas obras. Lembrando, quando a gente estuda Esdras e Neemias, a gente vê esse período. Esdras e Neemias estão trabalhando e falando ao povo que vem desse exílio babilônico. Está lá atrás, né? E os profetas estão falando daquela situação. Então é importante a gente saber a cronologia, em que tempo e tudo mais. Ele fala do governador Zorobabel, né? Um grande governador que vem. E o profeta, depois vai falar do sumo sacerdote Josué, vai ter umas referências aqui também sobre isso. Então, há desânimo e uma parada de cerca de 14 anos nas obras. Então, o povo está desanimado. O povo está triste. Que esperança eles têm? Lembrando, alguns não voltaram da Babilônia. Ficaram lá, se estabeleceram. Então, alguns até pensam, puxa, melhor era ter ficado lá na Babilônia. É nesse contexto de desânimo, de dificuldade, de luta, de ser sem ter esperança, que Deus levanta o profeta Zacarias para animar, para fortalecer, para aumentar a fé do povo. Lembrando, a literatura apocalíptica tem esse conceito. Lembrando, quando João escreve o Apocalipse, a situação do povo é de perseguição, de luta. Ele escreve para animar e que há esperança, que Deus está com eles e que Deus há de fazer justiça, Deus há de vingar e Deus há de agir, manifestar. Então essa é uma característica dessa literatura. Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Olha só, nesse contexto aí que nós vemos. Diante então desse quadro, Yahvé levanta o profeta com o propósito de encorajar a nação por meio de 8 visões, que é a primeira parte desse livro. 8 visões, todas recebidas em uma só noite. E uma só noite ele tem 8 visões. Essas 8 visões encorajam a comunidade pós-exílica ao descreverem o controle de Yahvé sobre as nações e relembrar sua promessa de julgar as nações quando o renovo, ele vai usar essa palavra de renovo, ou como o Filho do Homem, como o Messias, aquele que é de vir, né? Aquele que nós esperamos, ele usa o termo renovo. Restaurar completamente o templo e suas atividades religiosas e unir os papéis de rei e sacerdote. A gente vai ver isso nas profecias aqui que ele vai estar falando e trabalhando. Então nós vemos que é nesse contexto que ele traz essa mensagem de Deus. Ele, como profeta, traz essa palavra de ânimo. Ele vai trazer 8 visões, 8 visões que ele tem, da mensagem que Deus quer trazer ao seu povo que está desanimado. Dentro disso daí, então vamos compreender um pouquinho essas divisões do livro, depois eu passo para o esboço. Os primeiros 8 capítulos de Zacarias tratam desse objetivo, a reconstrução do templo. Ele os está advertindo, mas ao mesmo tempo restaurando confiança própria e esperança. O povo se sentia fraco, impotente, desamparado. Zacarias investe aí quase 4 anos de ministério, de 520 a 516, tentando aí trazer esperança ao povo. Então não é um dia para o outro que isso acontece. E como um sacerdote, ele pregava sempre, anunciava, exortava, orientava, trazia o povo ao caminho do Senhor. E na segunda parte, que se inicia no capítulo 9 e vai até o 14, o foco está sobre o futuro de Israel e o estabelecimento do reino messiânico. Então está dividido entre essas duas partes. O momento que eles estavam vivendo e depois a esperança da vinda do Messias. Então nós vamos ver, então dentro do esboço nós vemos isso, essa divisão. Dá uma olhada lá. Opa, eu não coloquei, né? A segunda parte. Esse é o esboço. Exortações a voltar para o Senhor, que nós vimos aqui, essa primeira parte, essa orientação. As 8 visões noturnas, depois a gente vai detalhar essas visões noturnas aí. A coroação de Josué, uma tipificação de Jesus, estabelecendo essa relação de rei e sacerdote.
A gente vê observâncias dos jejuns, da hipocrisia que eles não deviam ter, mas se voltar ao Senhor, aquilo que eles realmente deviam viver, e a vinda do Messias, que eles vão estar tratando dentro de tudo isso aí. Tem alguns versículos conhecidos, tem alguns textos messiânicos. Zacarias fala muito sobre a vinda de Jesus, e a gente vai ver isso muito nesse estudo aqui. Então vamos dar uma caminhada nas visões que ele teve aí, em tudo isso aí. Vamos dar uma caminhada aqui e a gente compreender um pouco sobre essas 8 visões que tem aqui. Se você pegar aqui versículo de número 7, capítulo 1, versículo 7. A primeira visão, os cavalos. No 24º dia do mês 10º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Estava parado entre as murteiras que havia num vale, entre as ramagens ali, num vale profundo. Atrás dele se achava cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei: meu senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as murteiras e disse: são os que o Senhor tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Senhor, que estava entre as murteiras, e disseram: nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então o anjo do Senhor respondeu: ó Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado? Faz já 70 anos, respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras, ao anjo que falava comigo, e me disse: clama, assim diz o Senhor dos exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado e elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor: voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa, nela será edificada, diz o Senhor dos exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Clama outra vez dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará a Sião e ainda escolherá a Jerusalém. Vocês vão ver que essas 8 visões vai ter essa característica. A visão, há uma dúvida, então ele pergunta: o que isso significa? E Deus vai responder o que aquilo significa, o que aquela visão significa. E sempre nesse intento de consolar, de confortar o povo. Então nós vemos aí, nessa primeira visão, a gente vê que Jerusalém vai voltar a ter misericórdia do Senhor. Dá para ler? Vocês conseguem ler, né? Tá bonito aí. Então, o homem e os cavalos entre as murteiras. O significado: o Senhor será novamente misericordioso para com Jerusalém. Ele vai enviar esses cavaleiros aí para trazer Israel de novo para o seu lugar e restabelecer esse lugar. 4 chifres, 4 ferreiros. Os 4 chifres são as nações que oprimiram Israel, e o ferreiro é a mão pesada do Senhor. Aqueles que dispersaram Judá serão expulsos. Deus, com mão pesada, como um ferreiro, vai martelar esses daí. Um homem com uma corda de medir. Deus será uma barreira de fogo protetora ao redor de Jerusalém. Ele vai guardar, não tenham medo. Edifique os muros, que o Senhor dos exércitos é que vai guardar vocês, trazendo ânimo, consolo ao povo. A purificação de Josué, capítulo 3. Um texto lindo, que fala da misericórdia do Senhor para conosco. Olha só, capítulo 3. Versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás
estava à mão direita dele para lhe opor. O que Satanás é? Nosso acusador. Quer apontar o dedo, quer nos ver no chão. E o que ele fala? Mas ele fala uma coisa que aconteceu realmente. Olha só, lembrando que é uma visão, tá, gente? Versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este o tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Por que o diabo queria acusá-lo? Porque ele estava com vestes sujas, impuro, e não podia sacrificar ao Senhor, adorar ao Senhor, entrar no templo do Senhor, porque estava sujo. E continua. E põe-lhe perdão. Eis que tenho feito, versículo 4. E tomou essa palavra, tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Deus dizendo a Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Olha só, quem é que limpa, que purifica, que troca as vestes de Josué? Apesar da acusação de Satanás, é Deus. É Deus que dá as vestes limpas. Assim eu vou fazer com o meu povo. Apesar dos pecados, apesar da acusação, eu vou trocar as suas vestes. Você é menina dos meus olhos. Você é preciosa a mim, Israel. É isso que Deus está fazendo. Não foi isso que Deus fez conosco? Vestes sujas. E Ele fala para nós despojarmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem em Cristo Jesus. É graça e misericórdia e amor. E Deus está trazendo essa palavra de perdão, de consolo ao povo de Israel. E é a mesma coisa que Jesus faz conosco, apesar da acusação de Satanás. O inimigo diz, e muitas vezes, Nilton, não adianta mais pedir perdão, você vai pecar de novo. Nilton, olha só quem você é. O diabo vem nos acusar, mas eu sempre olho para a cruz, onde o meu pecado foi perdoado, e o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. O diabo pode me acusar, as pessoas podem me acusar, mas eu sei quem eu sou diante de Deus, lavado, purificado pelo sangue de Jesus. E eu confio na palavra de Jesus, e não na palavra do diabo, nem na palavra das pessoas. E por isso eu quero caminhar diante do Senhor, o renovo, o servo que vem para salvar. A outra visão aqui, o candelabro de ouro e 2 oliveiras. Pelo Espírito do Senhor, o Senhor autoriza Israel, não é por força, nem por violência, mas pelo Espírito do Senhor, que Ele vai fazer essa obra. Essa confiança. O rolo voante, um rolo que sai voando, tinha 10 metros era 10 metros de comprimento e 5 de largura, um rolo escrito por todas as partes, que estava esse rolo aí. O que é? Mostrando a desonestidade, é amaldiçoada, Deus vai acabar com aqueles que amaldiçoaram o seu povo, Deus vai pesar a mão. A mulher do Efa é um baú ou um cesto de medida que se media, era mais ou menos uns 20 litros de cereal, de quilos de cereal que cabia nesse baú. E Deus fala que vai fechar com a maldade do povo. Então fala que a fraqueza será extirpada. E os 4 carros, os ventos do céu, realizam julgamento sobre toda a terra. Semelhante a algumas coisas de Apocalipse, porque é a linguagem apocalíptica que nós vemos aqui. Então, essas são as visões que nós vemos, essas 8 visões. Se você quiser, você pode estudar de maneira mais detalhada essas visões. Então,
faz parte, né, da primeira parte do primeiro bloco, do capítulo de 1 a 8. Então nós vemos aqui, caminhando. Na segunda divisão do livro, temos 4 mensagens de encorajamento que se misturam a uma exortação divina contra a religiosidade superficial da nação, enquanto o desafio à obediência se baseia no fato de que a decisão de Yahvé pela restauração é tão forte quanto sua decisão de disciplinar Israel no passado. Então a misericórdia, Deus disciplina, mas também Ele tem misericórdia. Então quais são essas mensagens que nós vemos aqui? A partir do capítulo de número 7. 7:1. Né? O jejum que não agrada a Deus. Ele vai mandar uma mensagem de repreensão para que eles venham vivenciar o verdadeiro jejum diante de Deus. De atender o órfão, de atender o pobre e tudo mais. Então, a primeira das 4 mensagens repreende o povo pela sua motivação religiosa. Insincera, fingindo tristeza pelas consequências do pecado, sem, no entanto, se preocupar com o próprio pecado. Faziam jejum, se entristeciam, mas não tratavam o pecado. Eles tinham que fazer jejum para lembrar quando eles estavam no cativeiro. Eles tinham uns tempos um período de jejum. E eles vão até questionar, a gente vai ter que continuar fazendo jejum já em Israel? E Deus fala, não, o verdadeiro jejum é a vida de vocês, o pecado de vocês. Isso que vocês têm que buscar acertar. É do capítulo 7, do versículo de 1 a 7. A segunda mensagem que nós vemos aqui, dentro desse bloco final, a segunda mensagem relembra as ordens de Deus que, ao serem ignoradas, provocaram o julgamento da geração pré-exílica de Israel, motivando assim a presente geração à obediência. Então ele vai mostrar, olha o que aconteceu no passado, que vocês não venham cometer os mesmos erros. Terceira mensagem, do capítulo 8, de 1 a 13. Mostra as condições de Israel restaurado, com paz, prosperidade, longevidade, para o povo em virtude da presença de Yahvé entre os israelitas. As promessas e as manifestações de Yahvé são condicionais à obediência do remanescente às ordens expressas da aliança. Então nós vamos ver isso nesse texto aqui do capítulo 8. Olha só, no versículo 14 a 17, aqui, ó. Porque assim, capítulo 8, de 14 a 17. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e à casa de Judá nesses dias, não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo às vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo. Nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. As mesmas palavras do Novo Testamento. Procurai a paz, não aborreça o seu irmão, ame o seu irmão. Isso que nós vemos aqui também, é isso que Deus quer do povo, para que eles lembrem o que aconteceu no passado e vivam de maneira correta diante do Senhor. Opa, eu pulei aqui, gente, eu pulo as mensagens, né? A terceira mensagem mostra as condições de Israel restaurado, com paz, prosperidade, longevidade para o povo em virtude da presença de Jeová. O texto que eu li aqui, 8, de 14 a 13. E a quarta e última mensagem desse bloco, que nós vemos, é extremamente encorajadora, ao prometer que as razões para os jejuns seriam removidas e os jejuns seriam transformados em júbilo. Não há mais necessidade de vocês jejuarem, porque vocês estão cativos. Tal será a grandeza de Israel, que as nações estrangeiras, agora opressoras, se converterão à fé e ao Deus de Israel. Essas próprias nações, os gentios vão se converter e vão voltar para o Deus de Israel, que somos nós. Nós somos os gentios. Nos voltamos ao Senhor, lembrando Jesus era judeu.
A nossa fé vem do povo judaico. As promessas foram feitas aos judeus. Mas porque eles recusaram, abriu-se a porta a cada um de nós. Aleluia. Glória a Deus. Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E nós cremos no maravilhoso e bendito nome do Senhor Jesus. O final do livro, aí do capítulo 9 até o 14, contém 2 oráculos com respeito às 2 vindas do Messias. Agora aqui no capítulo 9 você vai ver muito essas profecias. Olha só o capítulo 9, abre aí. Versículo 9, 9:9. Olha que texto maravilhoso que a gente sempre fala no período de Natal, a gente fala muito, da Páscoa. 9:9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Como que Jesus entra em Jerusalém? No domingo de Ramos, montado num jumentinho. Uma profecia, 400 anos antes, 500 anos antes, essa profecia, e se cumpre lá em Jesus. É isso que vai falar do capítulo 9 até o capítulo 14. Vai falar da vinda do Messias e depois a segunda vinda de Jesus. Então, contém os 2 oráculos com respeito à vinda do Messias, indicando que mesmo sua rejeição pelo povo e a disciplina que se seguiu a essa rejeição, a dispersão entre as nações e o sofrimento sob o domínio de um pastor falso e ganancioso, seriam vencidos por ocasião da sua segunda vinda, quando Jerusalém se arrependerá da sua loucura de rejeitar o Messias. Será libertada do ódio que lhe votam as nações e receberá grandiosidade e santidade inauditas no reino messiânico. Então a gente vai ver isso nesses capítulos todos aqui, se a gente for ler e caminhar dentro desse capítulo. Eu vou pegar alguns textos dentro desses capítulos aqui que fala sobre o Jesus, o Messias, tanto como ele vai sofrer e a segunda vinda de Jesus. Então, uma mensagem messiânica aqui de Zacarias. E já estou terminando. Então, o texto que nós lemos, que se encontra lá em Mateus 21, capítulo, em Marcos também a gente encontra esse texto. Nós vemos também aí Zacarias 11:12. E eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata, que era o preço de um escravo. E essa mesma palavra aqui é que foi vendido Jesus, foi entregue Jesus. E Judas pede o preço de um escravo. Já que eu vou entregar nas mãos de vocês, me dê 30 moedas de pratas. Também a profecia que aponta lá, está em Mateus capítulo 26, versículo 14 a 16. Também nós vemos aqui tanto as feridas na mão de Jesus, quanto o Jesus como pastor, ferindo, se você fere o pastor, dispersa as ovelhas. Zacarias 13, 6 e 7. E se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Responderá ele, são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos. Desperta, ó espada, contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas volverei a mão para os pequeninos. Mateus 26, 31 tem essa palavra do Senhor Jesus. E também aqui a gente vê dos despojos, eis que vem o dia do Senhor, essa palavra, dia do Senhor, a gente vai ver muito, tanto em Apocalipse, o Senhor Jesus, que no dia do Senhor, Paulo usa isso, eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Nós vemos também um último texto aqui, falando do Armagedon, ou
da batalha final. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente, e haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então, mostrando a autoridade do Senhor e Ele destruindo as nações e restaurando o seu povo. Que somos nós, tá? Dentro dessa referência aí, se diz assim que eu peguei uma... Zacarias prenuncia o dia em que todas as nações se unirão contra Jerusalém. No último minuto, o Senhor irá intervir, livrar o seu povo e estabelecer o reino eterno. Ele destruirá os seus inimigos e todas as nações irão adorar o único e verdadeiro Deus. Alguns intérpretes da Bíblia acreditam que o capítulo 14 descreve o reinado pessoal de Cristo na terra, o milênio. Outros creem que denota o reinado eterno de Cristo no céu, já falando do reinado dele soberano, já na glória eterna. Ainda outros sugerem que se referem tanto ao reino da terra quanto do céu. O que nós sabemos é que ele prenuncia que vai ter um momento em que o Senhor vai destruir todos aqueles que querem o mal do seu povo e vai salvar o seu povo e vai nos levar para a vitória eterna no céu glorioso, na presença do Senhor. Para terminar, para a gente aplicar na nossa vida aí, então a gente vê uma questão messiânica, o livro é bem messiânico e tem essas profecias todas, então diante disso só cabe a gente aplicar isso ao nosso coração, à nossa vida. Quando Zacarias escreveu sobre a vinda do Messias, não faz uma distinção clara entre a primeira e a segunda vinda. Para ele, assim como para muitos outros profetas, a vinda do Messias seria um único e glorioso futuro. Mas nós compreendemos, né? Nós que vivemos depois da primeira vinda de Cristo, podemos olhar para trás com gratidão pela sua vitória sobre o pecado. Também podemos olhar adiante com expectativa pelo reino que ele irá estabelecer quando vier novamente. Nós vimos que algumas profecias já se cumpriram. O Messias veio. A palavra se cumpre, é verdadeira. E a palavra há de se cumprir. Ao tocar da trombeta, ao ressoar da trombeta, ouvida a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, para encontrar com o Senhor nos ares. Essa é a nossa esperança. Apesar dos nossos pecados, apesar do acusador, apesar dos que apontam o dedo, apesar de eu mesmo reconhecer que eu sou pecador, Deus, em Cristo Jesus, me deu vestes brancas para que eu possa servir ao Senhor, para que eu possa adorar ao Senhor. Por isso é momento de alegrar, exultar, porque o nosso rei vem, não mais montado num jumentinho, como veio a primeira vez, agora num cavalo, como vencendo para vencer, né? Um guerreiro para destruir as nações que oprimem o seu povo, para nos dar eterna salvação. É aí que tem que estar o nosso coração. Deus levanta o profeta para trazer esperança e consolo ao povo que vê ruínas. Deus permanece com a sua palavra aqui para nos trazer esperança num mundo em ruínas, de que a palavra dele vai se cumprir. Que nós possamos nos consolar uns aos outros com essas palavras.